Oi gente, tudo bom? Meu nome é Joyce, eu sou autora do blog Dica Pra Hoje e hoje a gente tem mais uma dica de leitura. Bom, o livro que eu tenho para compartilhar com vocês é muito especial e é um pouco diferente de tudo que eu tenho indicado aqui para vocês. Geralmente eu falo sobre finanças, sobre profissionalismo, alguns livros para você melhorar o seu desempenho no seu trabalho. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre uma característica que muitas pessoas têm e que não sabem lidar muito bem, que é o perfeccionismo. Eu cheguei no Snap a mostrar alguns livros que eu tinha comprado e aí eu pedi para as pessoas no Snap me ajudarem a escolher qual que eu ia começar a ler. E eles me ajudaram falando para eu começar a ler esse aqui, O Poder dos Imperfeitos. E que bom que eu comecei a ler esse livro. Pra falar a verdade, quando eu comprei, eu imaginei que o ponto de vista ia ser diferente, ia ser do ponto de vista dos imperfeitos, daquelas pessoas que sabem das suas falhas, que sabem das suas limitações e tal. Então eu pensei que ia ser nesse prisma. Só que eu me surpreendi, porque na verdade ele fala dos perfeccionistas, que na verdade, no fundo, os perfeccionistas também não são perfeitos. Então por isso, os imperfeitos. Mas como é difícil admitir que a gente não é perfeito, né? Eu já falei pra vocês várias vezes aqui que eu sempre quis ser perfeita, sempre andei em busca do padrão de beleza perfeito, do comportamento perfeito, da administração do meu tempo perfeita, sempre querendo controlar tudo. E é algo que eu luto diariamente também pra não cair no exagero. Todo extremo é ruim, mas esse livro é muito bacana porque ele vai abordando situações diferentes e mostrando onde o perfeccionismo extremo acaba atrapalhando. E também durante todo o livro tem depoimentos, desde pessoas que são ex-perfeccionistas, quanto pessoas que sofreram se relacionando com pessoas perfeccionistas. Então elas abrem o coração e falam de alguma situação, alguns amigos que não se sentiam bem com um amigo perfeccionista, porque nunca se sentia bom o suficiente, sempre sentia que estava devendo, porque o amigo era num padrão tão alto que ele não se sentia à vontade às vezes para convidar para ir para casa, porque a decoração não ia ser perfeita, ou a comida, a mesa não ia ser posta como na casa do amigo perfeccionista, enfim. E dois pontos que me chamaram muita atenção foi em relação ao relacionamento amoroso. E aí é muito engraçado porque assim, eu me vi muito nisso. Ele mostra que o perfeccionismo destrói relacionamento. Ele fala do relacionamento amoroso e fala também do relacionamento familiar. Uma pessoa perfeccionista nunca está completamente satisfeita. E por mais que ela ame alguém, como ela é perfeccionista, ela se exige muito e essa exigência também acaba indo para os outros. Então, às vezes, o cônjuge, o namorado, a namorada, o marido ou a esposa, eles se sentem insuficientes, porque não importa o que eles façam, sempre tem que fazer mais. Não importa o quanto eles demonstrem amor, não é o suficiente. Ou, às vezes, vai oferecer ajuda, sabe que vai ter problema, porque o perfeccionista nunca acha que a ajuda do outro é boa o suficiente. Melhor fazer sozinho, porque vai fazer do seu próprio jeito. E a pessoa acaba se sentindo desimportante. Então, muito legal. Até na questão de encontrar alguém. O perfeccionista nunca encontra alguém bom o suficiente. Então, é bonito, é simpático, é inteligente, mas ele não é tão alto. Ou então, é alto, é engraçado, é divertido, mas a sobrancelha dele não é tão bacana. Mas eles vão citando depoimentos de pessoas que realmente pensavam assim. Você acaba até tentando se enxergar nessas situações e perceber que alguns desses tiques, alguns desses costumes, você também pode ter abrigado. Eu vou ler um trechinho para vocês a respeito do perfeccionismo no relacionamento amoroso. Aqui é um depoimento da Eva, os nomes são fictícios, mas os depoimentos são reais, quando ela falou em relação a encontrar a pessoa ideal. Tenho uma lista de itens para verificar que aparência deve ter e como deve ser o homem dos meus sonhos, mas até agora não o encontrei. Sempre tem alguma coisa que não fecha, sempre falta um item da lista.
Como aconteceu, por exemplo, no último encontro que tive. O cara era extremamente amável, de boa aparência, estava super bem vestido, tinha um belo emprego, era interessado e tivemos uma conversa muito boa, mas comia ruidosamente de boca aberta e por isso foi imediatamente reprovado. Tem mais um. O Guilherme deu depoimento. Quero que ela tenha um belo bumbum, seja alegre, atrevida e goste de esportes, mas ao mesmo tempo seja bem feminina. Ela deve ser independente, ganhar seu próprio dinheiro, gostar dos meus amigos e querer ter filhos. E mais um depoimento da Rosa. Ele deve estar fisicamente em forma, ser alegre, atencioso, gentil e romântico. Deve ter um emprego interessante, ganhar dinheiro suficiente, ter uma família legal com a qual se entenda bem. Ele deve me trazer rosas de vez em quando e gostar de fazer faxina. Então, são coisas que a gente coloca sem perceber e às vezes a gente diminui a possibilidade de encontrar alguém ou de enxergar alguém bacana porque a gente está querendo um padrão que não existe. Talvez a gente está assistindo filme demais, comédia romântica demais, que aqueles caras dos filmes, gente, não existem. Eu cheguei à conclusão disso, que é muito perfeito. E às vezes o muito perfeito é muito chato, porque tem que ter uns conflitos, não por prazer de brigar, mas as diferenças fazem parte. Eu acho que as diferenças que unem o casal. Quando você fala assim, poxa, não concordo muito com esse jeito, mas eu amo tanto ele que vale a pena, as qualidades superam. Ele não pensa igual a mim, mas tudo bem, eu também não penso igual a ele em outros pontos, e você vai ponderando até encontrar o equilíbrio da relação. Outra coisa que esse livro fala, que é uma frase que eu já disse pra vocês, que eu ouvi a Thaís Godinho falar: o feito é melhor que o perfeito. E ela fala essa questão de você fazer, é um exercício pro perfeccionista. Faça o melhor que você pode, mas não fique se cobrando como se tivesse que ser perfeito. E a autora, que é a Elizabeth, e esse nome que eu não sei, esse sobrenome que eu não vou tentar ler, ela é coach e ela faz palestras, ela atende várias pessoas, ela também é terapeuta, então ela atende em sessões várias pessoas que têm essa crise, né? Não sei se é doença, enfim, que são perfeccionistas. E ela passava tarefas, então olha, dessa vez, quando você chamar os seus amigos para ir jantar na sua casa, você não vai se preocupar em deixar tudo perfeito. Você não vai ficar desesperado se de repente eles chegarem e você ainda não estiver pronta. Se arrume, não fique desesperado em querer passar melhor maquiagem, receba bem. Você sabe que você é meio desesperado para comida, tem que estar tudo perfeito na mesa. Que tal chamá-los e cada um traz um prato? Ou todo mundo vai para a cozinha e cada um faz uma coisa, uma comida. Tentar coisas diferentes para que todos interajam, porque o perfeccionista também acaba afastando as pessoas porque gosta de fazer tudo do seu jeito, no seu tempo, com as suas manias. Então as pessoas se sentem um pouco intimidadas de oferecer ajuda, de querer fazer junto, porque sabe que sempre vai ter aquela reclamação, ou então, tá legal, mas deixa eu fazer assim do meu jeito. Então a gente acaba afastando. E lá pro fim, ele fala da importância de ter autoestima e autoconfiança. E isso também acaba ajudando no equilíbrio do perfeccionismo. E aí, fala da diferença, que eu vou ler pra vocês um trecho que eu nunca tinha pensado a respeito. A diferença entre autoestima e autoconfiança. Permita-me apresentar primeiro as diferenças essenciais entre autoestima e autoconfiança. Dispondo de uma boa autoestima, você tem ciência do seu valor. Tendo uma boa autoconfiança, você tem ciência do que é capaz de fazer. Autoestima é igual quem somos. Autoconfiança é igual o que fazemos. A autoestima nos dá estabilidade, ao passo que a autoconfiança nos impulsiona. Não é muito legal? E por que isso é importante? Porque se você tem certeza de quem você é, mesmo com as suas dificuldades, mesmo com os seus defeitos, mas que você é importante assim, que essas são suas características, e também se você sabe que nas coisas que você é bom em fazer, você não vai se preocupar em querer ser perfeito, porque quando a gente tenta ser perfeito, na verdade a gente vive para a expectativa do outro.
A gente não quer fazer perfeito por nós mesmos. Muitas vezes a gente tenta fazer tudo perfeito pro outro, porque a gente acha que o outro tem muita expectativa em cima de nós. E às vezes isso é coisa da nossa cabeça. Enfim, gente, esse livro é muito bom. Se você conhece um perfeccionista, é bom você ler para você entender também um pouco, não só julgar. Se você é perfeccionista ou se você tem dúvida, lendo você vai descobrir. E você vai descobrir como resolver, como melhorar isso dentro de você. E no fim de cada capítulo tem tarefas, então desde você enxergar uma situação num ponto de vista diferente, se você estava acostumado a fazer do jeito X, faça do jeito Y, como tarefas mesmo, ó, por exemplo, ele fala da questão de multitarefas, que eu vou fazer um vídeo para vocês só sobre isso. Então a tarefa é o seguinte, resolva sempre uma coisa de cada vez, quando tiver terminado uma, você começará a outra. Você evitará uma úlcera estomacal, um infarto cardíaco, o olhar vidrado e um pescoço contraído. Desfrute melhor cada momento. Registre por escrito suas ideias sobre isso. Então, no fim de cada capítulo tem uma tarefa muito bacana. Eu não me lembro quanto foi o preço, gente, mas não foi mais que 30, porque eu não gastei, quando eu comprei esse livro, eu não gastei mais do que 30 em nenhum dos livros que eu comprei, tá? Então, super indico, é da editora Vozes Nobilis. E bem rapidinho de ler, uma linguagem bem simples, você consegue se enxergar em algumas situações e tenho certeza que você vai começar a mudar algumas atitudes em prol das pessoas, porque todos querem fazer parte da sua vida e às vezes você acaba afastando pelo seu jeito, por querer fazer do seu jeito, porque o seu jeito é o melhor. Será que é mesmo? Então, essa é a dica de leitura de hoje. Se você é perfeccionista, coloca aqui pra mim nos comentários qual é a sua maior dificuldade em combater o perfeccionismo. E se você já passou por alguma situação ruim em que o seu perfeccionismo atrapalhou um relacionamento com qualquer pessoa também, conta aqui pra mim nos comentários e se ajudem aí, troquem ideias entre vocês. Para agora o que você está fazendo, aperta o curtir, curta esse vídeo e compartilhe também nas suas redes sociais, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Beijo e tchau!